Olá para você, eu sou Adriano Garcia. Este é mais um Fórmula 1 no JC, de volta aqui no JC Esportes para comentar tudo sobre o Grande Prêmio da Áustria da Fórmula 1, Grande Prêmio da Estíria, entre aspas, que é o Grande Prêmio da Áustria agora, né? Que teve a vitória do Charles Leclerc. Charles Leclerc, que fez uma grande corrida com o motor Ferrari empurrando muito, mas aquela questão que a gente já falou aqui em outros vídeos da confiabilidade, na reta final da prova teve muitos problemas ali. O Charles Leclerc, seu companheiro de equipe, também quebrou o Sérgio Pérez, né? Uma situação chata para a equipe Ferrari, porque poderia ter com uma dobradinha, e a dobradinha pelo desempenho da equipe era totalmente plausível, a dobradinha entre Leclerc e Pérez, e aí o "oh no, oh no, oh no" ali no final da prova, o Pérez acabou quebrando o carro, até pegou fogo o motor, Ferrari não aguentou, mais uma vez, algo que tinha até parado de acontecer um pouco, mas agora voltou a acontecer e quase também deixa na mão o Charles Leclerc, e com isso a Ferrari não consegue diminuir a diferença nos construtores, né? Diminui pouco, diminui 2 pontos a diferença nos construtores, assim como diminui 2 pontos com a vitória, mas a maneira com que ela veio, o domínio da Ferrari sobre o carro do Max Verstappen, dentro da casa do Max Verstappen, acredito que foi muito significativo para a equipe Ferrari, né? Você vai deixando seu like, é muito importante o seu like aqui, é ele que dá vazão ao nosso conteúdo, e também deixa o seu comentário, dê a sua opinião sobre os tópicos que a gente está trazendo aqui nessa corrida, né? Então, já falando, a gente já deu um resumo aqui sobre o tópico principal, a vitória do Charles Leclerc, é uma vitória em conteste, né? 3 ultrapassagens, pode pedir música no programa lá da Áustria, o nosso Charles Leclerc, 3 ultrapassagens para cima do Max Verstappen, né? Então, dá para dizer sim que o motor Ferrari trucidou o carro do Verstappen, porém, teve essa questão do Pérez abrir o bico, teve essa questão também de, na reta final da prova, perder a aceleração o carro do Charles Leclerc, e isso, se tivesse mais umas 5 voltas ali, nós poderíamos ter tido o Max Verstappen com uma ultrapassagem, uma virada histórica na prova, né? Então, mais uma vez, a Ferrari vai ter de ter atenção com isso. Não é só atingir uma velocidade final espetacular, como atingiu nessa prova em reta, né? E nós vimos outros carros com motor Ferrari competitivos também. Nós vimos o carro da Haas muito forte. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, né? Mas tem que melhorar a confiabilidade desse motor, né? Não dá para a Ferrari continuar do jeito que está, senão a distância que a Red Bull vai estabelecer no Mundial de Construtores dessa maneira será uma distância muito. Será uma distância enorme, será uma distância pesada a palavra, mas até meio que vergonhosa em relação à equipe Ferrari, né? Mundial de Construtores, ele está muito claro que vai ser vencido pela equipe Red Bull, né? Bom, e também destacar dentro dessa questão da vitória, grande vitória do Charles Leclerc para cima do Max Verstappen, destacar a questão do consumo de pneus, né? O consumo de pneus foi muito acima do que as equipes imaginaram, um altíssimo consumo. É, o Max Verstappen, ao final da prova, também reclamou dos seus pneus, mas a Ferrari também precisou fazer uma parada a mais. Então, isso mostra que o consumo foi muito alto na Áustria, um consumo acima do que estava sendo esperado, né? Então, a gente aí com esse primeiro tópico, essa questão dos problemas de confiabilidade da Ferrari, mas aí houve a vitória, o GC está errado aqui, mas aí houve a vitória do Charles Leclerc para cima do Max Verstappen, superando estes problemas e vencendo com muita
vencendo com maestria, vencendo com muita autoridade dentro da casa da equipe Red Bull, tá certo? Então esse é o tópico principal aí com essa grande vitória do Charles Leclerc. Isso pode dar confiança para essa vitória, ela pode dar confiança para o time no restante do campeonato, né? Uma vitória foi muito avassaladora, então pode dar confiança para o Charles Leclerc tentar uma virada no campeonato para cima do Max Verstappen, para cima da Red Bull. Se a diferença de desempenho for nas próximas provas uma diferença similar à diferença que nós tivemos nesta prova, né? Claro que vem aí, depois da próxima corrida, um mês de férias aí, as férias da Fórmula 1. Mais uma vez a gente vai ter aquele meme do Fernando Alonso deitado na cadeira, né? Que é um meme impagável, né? Então nós teremos a próxima corrida no fim de semana do domingo 24, né? O Grande Prêmio da França em Paul Ricard às 10 da manhã. Depois nós teremos um mês, mais de um mês de férias, na verdade, é um mês de férias, porque aí vem o fim de semana do Grande Prêmio, né? As equipes vão se preparar e tal, mas nós temos um mês de férias para os pilotos, mas de muita preparação e de ajustes nos carros, os ajustes finais para a reta final da temporada, né? Desculpem a redundância, das equipes para o Grande Prêmio da Hungria, que será realizado no dia 31. Então, peraí, estou me confundindo aqui. Então, tem o GP da França no dia 24, às 10 da manhã, né? Fim de semana do dia 24. Depois, no dia 31, tem o Grande Prêmio da Hungria. E aí sim, depois do Grande Prêmio da Hungria, nós teremos essa parada de menos de um mês, né? Uma parada aí de... Vamos dizer assim que se é uma férias de um mês ali, com 3 semanas de férias mesmo, né? E depois a volta ali para já se preparar para o Grande Prêmio da Bélgica em 28 de agosto. Então, nessas 3, 4 semanas que as equipes vão ter, podem ser feitos os ajustes finais da temporada. Mas nas duas próximas provas, que ainda são antes dessa paralisação de férias, se tiver um desempenho parecido à Ferrari e não conseguir reagir o Max Verstappen, o campeonato vai ficar emocionante para a fase final da temporada, a partir do final do mês de agosto, né? A partir, como a gente disse, do Grande Prêmio da Bélgica, a ser realizado no dia 28 de agosto, né? Então, uma vitória aqui muito importante para a Ferrari, da maneira como foi, e vamos ver como que serão as próximas provas nessa disputa entre Charles Leclerc. Agora fica mais claro, né, com esse problema da Ferrari, que a disputa pelo título deve ser, de fato, entre esses 3 pilotos, né? Porque nós tivemos aí... tem o Sérgio Pérez, mas o favorecido da equipe é o Max Verstappen, né? De forma muito clara. Então, o Pérez é ainda o vice-líder do campeonato, tem 151 pontos, né? Com o Max Verstappen na liderança, tendo 189 pontos, e o Charles Leclerc na terceira posição, com 145, ultrapassando aí, entre o raciocínio que ia fazer, ultrapassando o Carlos Sainz, que fica com 133 pontos. A Ferrari, a tendência, creio ser, a não ser que aconteça algo com o Charles Leclerc nas próximas 2 provas, né? Mas a tendência é a Ferrari começar a favorecer com mais ênfase o Charles Leclerc, né? A tendência é acabar com aquela história de vocês estão liberados para brigar dentro da equipe Ferrari, né? Já que a gente está já analisando a tabela, vou falar rapidinho aqui sobre o crescimento do Lewis Hamilton, né? 3 pódios seguidos para Lewis Hamilton. Ele, então, já encosta um pouco mais na tabela de classificação da temporada, na 6ª posição, em cima do George Russell, né? Já está a 94 pontos na 6ª posição. George Russell tem 116, mas o Hamilton chegando aí para ultrapassar o seu companheiro de equipe e está com um crescimento muito importante dentro da temporada. O Lewis Hamilton, que teve aí, assim como o seu companheiro George Russell, batidas nos treinos, né? Eles exageraram na dose,
tentando tirar o máximo do carro, talvez com excesso de confiança, percebendo que a Mercedes ganhou desempenho, e aí aceleraram demais, acabaram batendo por única e exclusivamente culpa deles próprios no treino de classificação. A destacar o trabalho positivo da equipe Mercedes na reconstrução de ambos os carros, né? E o Lewis Hamilton, na entrevista ao final da prova, valorizou isso. Mas o desempenho crescente da Mercedes é importante. Na prova, teve muitas dificuldades de desempenho o carro do Hamilton, ele teve muita dificuldade para passar as Haas, principalmente a Haas do Mick Schumacher, que vem crescendo muito, né? Ganhou muita confiança depois de muita desconfiança sobre ele, até desconfiança de que, olha, tá aqui por causa do sobrenome, mas mesmo por causa do sobrenome pode vazar. Ele somou seu primeiro ponto provas atrás e reage no campeonato de uma forma extraordinária. Está muito bem neste momento o Mick Schumacher, né? E talvez nessa hora o peso do sobrenome comece a atrapalhar, porque já que ele está bem agora, as galera lembra, né? Ele é um Schumacher e vai começar a exigir muito dele, né? Mas voltando a falar sobre Lewis Hamilton, né? Cumprindo bem o seu papel, teve problemas de desempenho nessa prova por conta da batida. O carro foi reconstruído, claro, mas não fica 100%, né? Houve um trabalho muito árduo da Mercedes, mas o carro não tem o mesmo desempenho. Mas a Mercedes, nessa crescente, chega mais uma vez para a briga já nos dois próximos grandes prêmios. Tendência da Mercedes crescendo cada vez mais forte no campeonato, e a Mercedes, com isso, se consolidando numa posição onde está, neste momento, ali 68 pontos atrás da Ferrari, na terceira posição do campeonato, mas com muita folga agora em relação às equipes McLaren e Alpine, que disputam ali as posições logo atrás dela dentro do campeonato de construtores, né? Vamos aqui, então, enaltecendo o desempenho da Mercedes na prova, a Mercedes que com isso ficou na terceira e quarta posições na terceira e quarta posições da prova, com o Hamilton subindo ao pódio e o George Russell, respectivamente, né? Então, mostra aí que mesmo com este problema de batida, a Mercedes cumpriu bem o seu papel dentro do Grande Prêmio da Áustria de Fórmula 1, né? Tivemos brigas muito interessantes no meio do pelotão, por conta da coisa estar muito fácil na frente para o Charles Leclerc. Essas brigas no meio do pelotão deram um tom muito bacana para a prova, né? E destacando aí o bom desempenho da equipe Haas, né? A equipe Haas com excelente desempenho. Já falei aqui do Mick Schumacher, que foi extraordinário dentro da prova e conquistou aí um grande sexto lugar, grandíssimo sexto lugar para o Mick Schumacher, ficando à frente do seu companheiro de equipe Kevin Magnussen, né? Ocon também muito bem com a equipe Renault, Ocon reagindo muito bem na prova, Lando Norris mostrando aí também um desempenho muito bacana, ficando à frente do Ricardo, mesmo com punição, né, que ele teve de cumprir por conta do excesso de limite da pista. Daqui a pouco eu vou falar sobre esse negócio das punições e destacar aqui essas brigas no meio do pelotão, que foram muito bacanas. O Albon conseguindo aí o 10º lugar da corrida, muito bacana também para o Albon, essa 10ª posição na prova, né? Então, isso que a gente tinha para destacar em relação ao meio do pelotão, que com sequências interessantes de ultrapassagem deixou emocionante, né? Deu mais emoção a prova, né? Com essas trocas, essas ultrapassagens constantes, e foi destacado na transmissão brasileira, e eu concordo, o equilíbrio do meio do pelotão da Fórmula 1, não tem tanto assim mais equipe rabeira. Neste momento, até se a gente puder
considerar alguma equipe como Rabeira, dá para considerar ali meio que a Aston Martin, mas a Aston Martin ainda conseguiu ter bons momentos na prova com o Lance Stroll, principalmente nessas brigas ali, conseguindo segurar bem aí no meio do pelotão. O Lance Stroll fez uma boa prova, né? O Vettel brigava ali pelos pontos, mas foi tocado, foi jogado para fora pelo Gasly, e o Gasly está meio perdido, né? O Gasly está meio perdido, já tem algumas corridas que ele não consegue ter um bom desempenho e complicou ali um pouco o Gasly, e destacar também a corrida do Fernando Alonso, né? Fernando Alonso, mesmo tendo ali de largar na última posição por conta do problema que teve na corrida sprint, né? Corrida sprint vencida de forma administrada por parte do Max Verstappen, né? Foi uma corrida até meio morna, a corrida sprint do sábado, ainda que a gente seja favorável totalmente à corrida sprint, essa ficou um pouco morna, mas o Alonso foi tocado na corrida sprint do sábado e acabou largando da última posição. Ele teve uma boa estratégia em termos de pneus, segurando, tendo sempre aquela coisa que os comentaristas brasileiros têm dito bastante, né? O Alonso sabe trabalhar muito bem com os pneus, ele sabe levar os pneus até o limite, e na reta final da prova conseguiu uma grande ultrapassagem, o Fernando Alonso, para garantir a 10ª posição da prova, ultrapassou o Albon. Uma pena aí o Albon ficando fora dos pontos, ele que tem tido um desempenho muito acima com a sua Williams, né? Mas melhor para o Alonso, que fez uma grande prova mais uma vez, esteve dentro do top 10 na maioria da corrida e acabou fazendo jus a isso na reta final, conseguindo essa ultrapassagem aí sobre o Albon e ficando na 10ª posição. Tem site que está com o scout errado aí, está colocando o Alonso fora dos pontos. O Alonso foi 10º colocado com uma ultrapassagem sensacional ali no final, né, na reta final da prova, para cima do Albon, para garantir a 10ª posição e somar mais um pontinho para a equipe Renault. Alonso, que tem conseguido bom desempenho nos treinos, tem feito uma grande temporada, quando as pessoas já não acreditavam tanto que o Alonso poderia fazer. Acreditar sempre acreditaram, mas sempre, né? Muita gente, Alonso está na descendente, ele veio para brincar. O Alonso não está para brincadeira e está fazendo um grande trabalho dentro da equipe Renault, tá certo? Que mais que eu tenho de tópicos aqui? Então, e aí, vamos então chegar na reta final já um pouquinho aqui do nosso programa, falar rapidinho sobre o grande número de punições, né? É claro que essa é uma nova Fórmula 1, então preza-se muito pela segurança e tal, mas a questão do limite de pista, ele me pega bastante, porque quando o piloto, é claro que ele não pode tirar vantagem disso, como, por exemplo, a gente tem o exemplo de Mônaco, né? A gente tem o exemplo de Mônaco, onde se o cara corta uma chicane, ele vai ganhar clara vantagem. Aí, evidentemente, que você tem que punir, e até foi modificada a regra que o próprio piloto tem que ter consciência de devolver a posição. Quando ele corta uma chicane, ele tem que ter a consciência de que ele, piloto, precisa devolver a posição para o piloto a qual ele tirou vantagem cortando a chicane, né? Isso é claro que eu concordo. Agora, essa questão de ultrapassou o limite de pista porque colocou a rodinha fora. Quando a gente sempre enalteceu o Michael Schumacher em relação à questão dele usar o limite extremo da pista, era a palavra que o Galvão Bueno sempre falava, né? O Schumacher foi ao limite extremo, e aí ele ia lá, enaltecia isso e tal. E hoje você usar o limite extremo da pista 4 vezes, você é punido e prejudica a sua prova. Mérito para o Russell, que conseguiu superar isso, né? Caiu lá para trás no grid e conseguiu voltar para a 4ª posição. Mas eu acho um pouco temerário, porque eu acho que quando o piloto coloca as rodas para fora,
ele não está tirando, ele não está cometendo, pelo menos na minha avaliação, algo ilegal. Ele está usando o limite extremo da pista, exigindo ao máximo no carro, né? Então eu acho um pouco temerárias essas punições, é a regra, mas eu geralmente não dou razão muito para quem vem com conversinha de essa Fórmula 1 é raiz, sabe? Porque na Fórmula 1 raiz não haveria o halo e as pessoas morreriam porque a Fórmula 1 tem que ser raiz e a segurança fica em segundo lugar. Então, eu não gosto muito dessa conversa de Fórmula 1 raiz, mas esse tipo de punição, porque o cara está usando o limite extremo da pista, ele me incomoda um pouco. Ele me incomoda um pouco porque eu acho que fica. Eu acho que automobilismo você tem que enaltecer o uso do limite extremo, dentro, claro. Você não pode cortar uma chicane, como eu disse, né? Mas você usar o limite extremo, ele deveria ser alvo de elogio, como era em relação ao Schumacher, como era em relação ao Lewis Hamilton nos seus títulos mundiais, e agora é alvo de punição, 5 segundos. E o engraçado 5 segundos de punição porque você saiu 4 vezes da pista, e os mesmos 5 segundos de punição quando você, como fez o Gasly, joga um companheiro de profissão para fora da pista, né? Como ele fez com o Vettel. O Gasly jogou o Vettel para fora da pista e toma a mesma punição de alguém que está usando o limite extremo, como usou o Norris, como usou o George Russell. Isso me incomoda um pouco, né? E aí, eu quero chegar no final desse vídeo trazendo um assunto lá de trás, porque esse assunto sempre está em voga, principalmente em relação aos fãs, que muitas vezes são alucinados, de Max Verstappen e de Lewis Hamilton, né? O comportamento desses fãs, ele tem similaridades, ele tem diferenças, mas é preciso aqui dizer que nas diferenças ele é muito diferente, né? Existem opiniões muito agressivas em relação ao Lewis Hamilton, e aí contra o Lewis Hamilton pode tudo, e a favor do Lewis Hamilton não pode nada. A gente motivadas, sabe-se o porquê, mas eu não vou entrar nesse mérito aqui, porque senão eu vou ser muito agressivo. Mas veja, eu ouvi algumas pessoas falando, e aí pessoas que não são fanboys nem do Lewis Hamilton, nem do Max Verstappen, é importante que se diga, mas eu vi fã de automobilismo falando recentemente que, poxa, quebrou alguma coisa nela a maneira com que o campeonato passado foi decidido. E eu concordo bastante, porque é claro que eu continuo fã da Fórmula 1, foi uma decisão tomada por uma pessoa, que é o Massi, que já não está mais lá, mas é muito complicado a gente ter visto o que a gente viu. Não é complicado porque o Hamilton perdeu para uma. É isso que o fanboy e o cara que é alucinado, ele precisa entender. Não porque o Hamilton tinha que ganhar. O Max ganhou e. Que é uma coisa patética, é uma coisa de gente imbecil isso, porque tinha que desbancar o vegano mesmo. Né? Dane-se. Quase que eu falo palavrão aqui. Dane-se se ele é vegano, porra. Tá te ferindo em alguma coisa? Ele não comer carne? Se ele fosse homossexual, estaria te ferindo em alguma coisa? O fato dele ser homossexual? Cuidem da vida de vocês. Não é por isso. É porque corrida de Fórmula 1, e olha que eu sou fã de luta livre, hein? Mas corrida de Fórmula 1 não é luta livre. Corrida de Fórmula 1 não tem que chegar um cara lá no meio da luta, né? Estou citando o exemplo da luta livre, porque na luta livre tem roteiro. Fórmula 1 não tem roteiro. Não tem essa história de você chegar no meio da luta ou no meio da prova, no meio da match,
no caso, e você, olha, eu estou mudando o script aqui porque está com pouca emoção, eu vou dar mais emoção, eu vou dar mais emoção aqui, e aí vai aumentar a audiência, como é feito na luta livre. Às vezes tem um resultado que é programado já para acontecer na luta livre, né, que está ali no roteiro, e aí a audiência começa a cair, o cara chega com a placa lá do lado do ringue, lá que a câmera não pega, e fala, ó, vamos mudar o resultado para isso, vamos mudar a coreografia para isso. Fórmula 1 não é luta livre. Então, o que o Massi fez? Eu vou mudar o roteiro, da prova para dar mais emoção no final. Não foi, eu tenho a intenção clara de favorecer aqui o Max Verstappen contra o Hamilton, porque é preciso mudar o campeão, o Hamilton nos atinge, nada disso. A intenção dele foi dar mais emoção. Só que não é papel da Fórmula 1 mudar a regra, né, ou subverter uma regra, né, para fazer com que você tenha mais emoção no final. Então, isso tira a credibilidade, né? Isso causa ali no cara que está esperando ver um negócio sério, isso causa uma repulsa, né? Eu não vou deixar de acompanhar a Fórmula 1 por causa disso, não vou deixar de ser fã por causa disso, mas eu entendo as pessoas que falam, pô, prejudicou a credibilidade do esporte. Prejudicou mesmo, porque o cara vai lá e decide dar mais emoção, mudando o roteiro para ter uma disputa final. Não é assim que a banda toca. A Fórmula 1 não é luta livre e realmente a credibilidade do resultado foi prejudicada, não porque o Max ganhou do Hamilton. Max está aí liderando o campeonato, Max fatalmente será campeão outras vezes, é um grande piloto, é um piloto extremamente agressivo. Se ele tiver que botar o adversário para fora, ele vai botar, como botou para fora o Mick Schumacher, sem ligar que é garoto, sem ligar que tinha um carro muito melhor. Não, aquele ponto é meu, eu vou botar o adversário para fora. Isso ele herdou do pai, né? Uma pouca coisa boa que ele herdou do pai foi sempre acelerar ao extremo. O Jos Verstappen, é ruim, bate demais, mas, pô, se você analisar o Jos Verstappen, por exemplo, na Stewart, fica claro que ele tira o limite extremo do carro da Stewart. Da Stewart, não. Da equipe laranjinha lá, agora esqueci o nome. Da Arrows. Opa, agora sim. O Jos Verstappen, ele tira o limite extremo da Arrows. Stewart é o Rubens Barrichello, que fez um grande trabalho na Stewart. O Jos Verstappen tira, e não pode nem caber na mesma frase Jos Verstappen e Rubens Barrichello, desculpem, deuses do automobilismo. Mas assim, o Jos Verstappen tira o limite extremo da Arrows. E já desde lá da Toro Rosso, o Max Verstappen tem essa característica, claro que com muito mais talento, né? Já dava para ver que ele era um piloto promissor ali. E também o Max Verstappen, assim como o pai, não tem cerimônia nenhuma de tirar o adversário para fora, né? Então, que é uma coisa que o Michael Schumacher também tinha muito, né? Então, assim, não é por conta de ser um piloto ou ser o outro, é por conta da credibilidade. Por conta da credibilidade e por conta do rito correto de uma prova de automobilismo. E dentro da credibilidade, dentro do rito correto do automobilismo, aquela manobra que foi feita pelo Massi no final da prova ali de encerramento da temporada passada foi fora de todos os padrões, foi meio que mudar o roteiro de uma coisa que não tem roteiro. Ela tem um rito, ela tem as regras que têm de ser seguidas, e essas regras não contemplam a roteirização da prova. E o que foi feito ali foi uma roteirização que realmente tira um pouco a credibilidade, por isso a gente entende aqueles que tiveram repulsa daquele movimento, mas o Max Verstappen tem os seus méritos, evidentemente, fez um grande campeonato e foi o campeão. O Max Verstappen não foi o campeão legítimo é o Hamilton.
Deveria ter sido o Hamilton, mas na pontuação final o Max Verstappen foi o campeão, né? É isso, é isso. Então, a minha crítica é sobre a decisão, mas nada tem a ver de ser contra o Max e a favor do Hamilton. São dois grandes pilotos, muito diferentes enquanto pessoas, mas aqui não cabe a minha preferência pessoal pela pessoa do cara, e sim enaltecer que são dois grandes pilotos e que têm uma carreira brilhante pela frente. Deixa a sua opinião aí. O que você acha do final da temporada passada? Você concorda com a manobrinha de luta livre que fez o Massi? E deixe também a sua opinião sobre essa questão do excesso de punições e sobre os outros tópicos que a gente abordou aqui no nosso programa. A sua opinião é muito importante, ela gera engajamento no vídeo, ela gera mais audiência para nós, e o seu like também é muito importante para ajudar cada vez mais no crescimento do nosso canal e, consequentemente, deste programa aqui. É isso, gente, que eu tinha para falar para vocês. Até me estendi um pouco aqui. Esse vídeo está maior do que os demais, mas era uma coisa que estava engasgada aqui na minha garganta para falar, porque, sabe, você não pode, com uma decisão individual, fora totalmente da regra, tirar o encanto das pessoas por acompanhar a Fórmula 1 ou diminuir este encanto. E, infelizmente, essa manobrinha do Massi, achando que é o Vince McMahon, acabou, quem entendedores entenderão o que eu quero dizer, gerou este efeito em relação à decisão da temporada passada e diminuiu o mérito, que é grande também, do Max Verstappen. Ele fez uma temporada extraordinária, houve uma luta efetiva pelo título da temporada passada, e isso acabou sendo ofuscado aí por essa decisão. É isso, meus amigos. Deem a sua opinião e deixem o like de vocês. Muito obrigado aí por prestigiarem o nosso trabalho aqui no nosso Velocidade. Muito obrigado aí a quem assistiu. Esse é o JC Esportes, meus amigos. É a emoção que a TV não leva também na Fórmula 1. Muito obrigado. Grande abraço a todos.